porque tem muita coisa aí, né, para a gente conversar. E daí, povo, tá tudo certo aí? Tá tudo em paz? Então, vamos lá. Tá, eu só vou revisar aqui as atividades e nós já vamos começar. Boa noite. Bom, vamos lá então. Eu vou revisar lá as aulas, tá? E daí nós já vamos conversar aqui. Deixa eu só abrir lá. Acho que é essa de vocês. Pessoal, lá na aula de hoje eu já coloquei a aula da manhã também, tá? Então, de repente, né, às vezes você pode assistir também a aula da manhã. Bom, vamos lá. Pessoal, a prova vai ser do dia. A prova vai ser do dia 1º, de julho ao dia 7 de julho, tá? Vai ter questões objetivas e vai ter uma questão discursiva, tá ok? Já vou avisando vocês. Outra coisa, hoje é dia 17, dia 24, eu vou fazer revisão. Eu sei que vocês têm uma prova em EAD e tal. Quem puder assistir a revisão, assista. Eu vou fazer a revisão tanto pela manhã quanto pela noite. Eu vou gravar, eu sou obrigada a fazer a revisão, tá? Eu não sou muito a favor da revisão, mas a instituição está solicitando, eu acho que nesse momento é necessário, tá? Fazer aí a revisão, né, da matéria. Quem não, eu vou fazer prova, não sei o quê, né? Paciência. Então, vá lá, faça a prova, entra na aula, eu vou dar aula só às 8, tá? Então, né, eu não posso deixar de fazer a revisão, tá ok? Então, vocês se organizem aí da melhor maneira possível, tá? Eu sei que é bastante coisa nesse momento, mas eu, né, em relação aos trabalhos, eu não pedi também nada extraordinário aí. Depois da prova, depois que eu corrigir a prova, lançar as notas, tudo, eu vou marcar uma aula de revisão da prova. Assim que eu terminar as correções e lançar as notas, tá? Eu vou marcar daí uma aula para nós fazermos aí, então, a revisão da prova, de nota, né? Se o estudante tem lá alguma dúvida. Pessoal, né? A prova, ela vai começar dessa aula aqui, da aula 6, que é o assunto sobre adolescência, tá? Sobre adolescência. Então, aqui, ó. A pergunta era, explique a fase da adolescência. Pessoal, quem não fez, entra lá, faça, não deixe nada
sem responder, tá? Na aula 9, daí pulou lá para a aula 9, também, que é sobre a adolescência. Né? Que eu fiz um errinho lá de numeração, que as pedagogas pediram para eu pular para 9. Então, aqui, ó, qual a relação ideal entre adolescente e familiares? Nós já discutimos bastante isso. Então, subsídios para responder as questões, vocês têm lá. Depressão na adolescência. Aula 10. Né? Nós tivemos aí a aula 10 aqui. Tá? Qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? Aula 11. Tá? Depressão na adolescência e automutilação. É apresentar aqui as causas de depressão na adolescência e os tratamentos. Tá? E os tratamentos. Ok? Então, tá lá a aula, que aula era essa? Aula 11. Aí nós temos a aula 12. Vocês vão ver que um conteúdo se relaciona com o outro. A depressão na adolescência, a relação com o isolamento social, o sentimento de solidão. Nós discutimos lá a questão da solitude, da solidão, do isolamento social, enfim, tá? Daí aqui vocês têm o que aqui? Espera aí, o que era para fazer? Isso era para entrevistar uma adolescente que nós já discutimos. Aula 13. Foi a aula da semana passada, né? Eu li lá algumas respostas hoje à tarde, ou hoje de manhã, não vou lembrar, tá? Eu achei bem interessante, né? Achei bem pertinente as colocações que vocês fizeram em relação à questão das redes sociais, tá? Achei bem pertinente, é por aí. E hoje nós vamos falar sobre a questão da orientação profissional e do papel da psicologia. Eu vou passar aqui para vocês um livro, tá? Depois vocês podem baixar lá no computador de vocês, muito bom, sobre a questão da adolescência. Ele tem a adolescência e a infância. Ele tem 800 e poucas laudas. É um livro para pesquisa mesmo de vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Eu já vou passar esse livro. Opa, não está aqui. Está em livros. Está aqui ainda. É esse aqui, ó. Tá? Opa, foi. Tá? Esse livro aqui, ele tem 800 e poucas laudas. Então, ele vai falar desde da vida intrauterina até a idade, a velhice e até a morte, tá? Então, é um livro muito bom para vocês, para ficar como pesquisa, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre as atividades, alguma dúvida sobre as aulas, sobre o que foi pedido? Tá? Não? Então vamos tocar o barco aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos achar. Primeiro achar o material.
E eu quero também mostrar uns livros para vocês, depois se eu conseguir lá. Ah, mas eu tenho aqui, tá? Bom, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre a questão da orientação profissional. Nós temos que pensar, deixa eu só achar um livrinho aqui que eu tinha hoje de manhã, eu não sei onde é que eu coloquei ele. Cadê você? Ah, eu quero só passar uns livros para vocês antes. Esse livro. Tem um outro aqui. Cadê a Dona Dulce? Dona Dulce, Dona Dulce. Estava com esse livrinho na mão hoje. Só um minutinho. Elane Crai. Não, esse aqui é da Sara. Ah, esse aqui é muito bom também, tem que passar para vocês. Cadê, menininho, menininha? Onde é que eu coloquei você? Danadinho. Vou esperar um pouquinho, que eu acho. Tava com ele na mão. Acho que é esse. Não. Opa, só pode ser isso. Também não. Ah, esse aqui eu vou mostrar também. Cadê a Dona Dulce? Só um pouquinho, tá? Dona Dulce, cadê você? Tava com ele na mão para mostrar para vocês e não sei onde é que eu coloquei. Dona Dulce, Dona Dulce. Não sei, depois eu acho. Tic-tac, tac-tic. Não, a pior coisa que tem é você perder um livro, né? Esses dias eu revirei tudo e o livro estava na minha frente. Bom, eu deixei em algum lugar. Pessoal, eu só vou tirar aqui a tela para que eu quero mostrar uns livros para vocês antes que eu me esqueça. Senão ele não mostra. Aqui, ó, tá? Então, esse livro aqui, ó, ele é muito bom. É um livro de dinâmica de grupo, tá? Ele é um livro de dinâmica de grupo, são 3 livrinhos. Principalmente para quem pretende trabalhar aqui com orientação profissional, com jovens, tá? São 3 livrinhos desse. Eu já vou colocar ali o nome. Então, para vocês terem esse livro. Exercícios práticos de dinâmica de grupo. São 3 livrinhos. Não são caros, tá? É do Silvio José Fritzen. É muito bom. Esse aqui é o livro da Sara Paim, tá? Então, esse livro aqui da Sara Paim, eu acho que talvez até já mostrei para vocês. Também é um livro muito bom para a parte de diagnóstico, tá? Então, a Sara Paim, ela se baseia na teoria de Piaget e de Freud, tá? Então, é diagnóstico e tratamento
dos problemas de aprendizagem. Tá? Esse livro, não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre um psiquiatra. É muito bom, é um livrinho assim, bem... Você não dá nada pelo livro, mas ele vai falar desse tipo de linguagem que nós temos com as crianças, que é muito ruim, que é ambivalente, tá? Então, o nome do livro é Novas Soluções. São tudo livrinhos que não são caros, tá? Para velhos problemas, pais e filhos, tá? Do doutor, ele é um psiquiatra, doutor Ain Ginotti. Esse aqui, tá? É do Romeu, tá? Então, aqui, ó. Inclusão, construindo uma sociedade para todos, tá? Por que eu estou falando do Romeu? O Romeu, ele faz pesquisa sobre a questão do emprego apoiado, tá? Que nós vamos falar um pouco hoje, ok? E a Dulce, deixa eu ver se eu acho o livro dela aqui. E a Dulce, inclusive, eu coloquei um vídeo dela, né? Eu coloquei um vídeo da Dulce. Eu gosto muito da Dulce, por quê? Porque ela se aposentou pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E hoje ela tem uma empresa. Então, orientação profissional, deixa eu só achar aqui. Dulce. Quero ver se eu acho o livrinho dela. Então, quem não assistiu o vídeo dela lá, assista, né? É aqui, ó. Deixa eu achar o livro. É Dulce Helena Pena Soares. Tá? Eu acho que tem até em PDF aqui. Acho que não tem. Deixa eu só achar o livrinho dela aqui. Esse não é dela. Só um pouquinho. Então, a Dulce, eu gosto muito do trabalho dela em relação à orientação profissional, tá? Ela é bem... esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colar aqui para vocês. Ele não permite. Só um pouquinho. Que eu não estou achando o meu, então... Aqui. Vamos ver se agora vai. Foi, ó. Aqui, ó, as publicações dela e esse livrinho ali, ó, tá? Que tá indo, ok? Pessoal, agora eu vou tocar a aula, então essas bibliografias aí são bibliografias
dê apoio para vocês, né, para o trabalho de vocês. Tem muita coisa dentro da orientação profissional, tá? O que que nós temos que pensar em primeira questão aqui em relação ao aqui, ó. Deixa eu só baixar aqui. Em relação ao adolescente. Não adianta eu querer fazer orientação profissional, né? O pai pega o filho, né, põe debaixo do braço, leva lá para a psicóloga e obriga esse adolescente a fazer aqui orientação profissional, tá? Não é assim que se trabalha. Primeiro, ele tem que querer. Segundo, a segunda questão, ele não pode estar em crise. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou questionar, como é que eu vou trabalhar aqui a questão, né? A questão aqui de reflexões, uma pessoa que não está bem. É a mesma coisa eu falar assim, a pessoa está lá com a barriga roncando, passando fome, ai, pense sobre a vida, vai fazer, desculpa, vai fazer meditação. É que a pessoa vai fazer meditação, tá? Se ela está em crise. Não tem como, né? Não existe isso. Como é que a pessoa vai pensar? Então, a mesma coisa é o adolescente. Tá? Então, vocês vão perceber que esse artigo que nós vamos trabalhar hoje, ele vai trazer praticamente tudo o que nós já trabalhamos sobre a questão da adolescência. A única coisa aqui que ele vai trazer alguns dados, porque essas pesquisadoras, elas entrevistaram, se eu não me engano, 100 adolescentes, tá? 100 adolescentes. Opa! Então não é tão difícil assim, você fazer uma análise. E na análise do artigo, vocês vão perceber o quê? Tá? Que muita coisa é o que realmente nós pensamos ali. Tem uma pesquisa no artigo que retrata o quê? Que quem tá orientando os jovens são as redes sociais, tá? Então, eu vou explicar o artigo, ok? Vou explicar aqui a pesquisa, da Silvia, da Melo, tá? E da o André Oliveira aqui, tá? Então, é uma pesquisa de 2018, então não é uma pesquisa desatualizada, tá? É uma pesquisa praticamente, né, recente, uma pesquisa de 2018, ok? Então, nós temos aí algumas questões aí. Então, este artigo, ele é um resultado de quê? De uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa de campo no Centro Universitário de Tiradentes, de Maceió, Alagoas, no ano de 2015, mas ele foi publicado em 2018, tá? A questão aqui das influências dos adolescentes, dos processos, das escolhas, das percepções, da importância, da avaliação, da autoavaliação, do nível de ansiedade. Então, no decorrer do artigo, vocês vão perceber que o nível de ansiedade desses adolescentes é grande, tá? Que o artigo aqui, ele propõe o que? Uma orientação profissional, né? E muito mais, assim, investigar os adolescentes para verificar aqui, o nível deles de comprometimento, de responsabilidade. Então, fase do adolescente aqui, a infância
a fase adulta, tá? De transformação aqui, física, psíquica e social, tá? A questão aqui da expectativa de vida e o ensino médio. Nós sabemos que o ensino médio, infelizmente, no Brasil, ele precisa obrigatoriamente, necessariamente, sofrer aqui as mudanças necessárias, tá? Nas mudanças aqui necessárias e obrigatórias. É ter um ensino médio mais próximo da realidade dos nossos adolescentes. Então, tratar da escolha profissional perante uma fase da adolescência que é complexa, que esse jovem, ele termina o ensino médio e ele precisa decidir o que ele vai fazer da vida, não é tão simples assim. Pensando na questão da tecnologia, da globalização, da escolha profissional, tá? Da vida aqui da adolescência, da questão dos companheiros, da família, do objetivo, do trabalho aqui, da questão do trabalho, das influências dos adolescentes em relação à escolha profissional, avaliar a importância da orientação profissional, tá? A questão dos adolescentes atuais, qual é a cabeça deles hoje, hoje, dia 17 de junho de 2020, como é que está a cabeça dessa meninada? Quais são os objetivos, as influências, os temores, as expectativas, a relação, tá? Aqui a questão de sanar as dúvidas, as opções e a quantidade de informações disponíveis para os adolescentes. Colegas, há anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos cursos. Hoje não. Hoje tem o quê? Uma infinidade de cursos. Tá? Tem uma infinidade de cursos. Então, às vezes o adolescente, ele não sabe. A família pressiona, a sociedade pressiona. Ele recebe uma pressão do mundo, do planeta, que ele tem que estudar, você tem que ter, no mínimo, um curso superior. Tá? E daí eu pergunto para vocês, se hoje nós temos uma tragédia no ensino médio, que é uma tragédia, tá? 50% dos jovens, dos adolescentes, não frequentam o ensino médio, eles estão por aí, em algum lugar. E daí nós temos todos os problemas, que a questão da violência, a questão da droga, a questão do nem estudo e nem trabalho, da falta de comprometimento, da falta de responsabilidade. Aí ele arruma um estágio. Ai, tá muito estressante. Tá muito estressante. Então, tem muita coisa e muito trabalho a ser feito, tá? A orientação profissional vocacional, ela tem características para dar suporte ao indivíduo que não consegue decidir quanto à sua carreira profissional, tá? Então, aqui, qual é o caminho, qual é o aconselhamento, o desenvolvimento, as aptidões. Pessoal, eu não vou falar para um adolescente o que é para ele fazer. Eu vou o quê?
orientá-lo, tá? Eu vou orientá-lo, eu vou conversar, né? A primeira sessão, eu vou deixar ele falar, eu posso fazer orientação profissional, vocacional, né? Que isso aí é uma questão de termos, tá? Vocacional, eu vou ver mais a vocação dele, tá? E dentro da orientação profissional, eu já vou definindo com ele o que ele vai fazer, tá? Mas tem alguns autores que vão dizer que só muda o termo. Eu trabalhei um tempo no ensino médio, há muitos anos atrás, tá? Porque dentro da pedagogia eu me formei como orientadora. Naquela época, lá no tempo, na moda antiga, eu acho que eu me formei em 84, 85 na pedagogia, não vou lembrar agora. Ah, se foi 85, 84, sei lá, não vou lembrar. 87. Então, naquela época, você fazia uma opção. Você tinha 2 anos básico da pedagogia e depois os 2 últimos anos ou você ia para supervisão, para você ser supervisora pedagógica, tá? Ou você ia para orientação. Eu fui para orientação. Então, eu trabalhei muitos anos com orientação profissional, vocacional. Nós tínhamos uma infinidade de testes que os pedagogos, naquela época, podiam aplicar. Eu aplicava teste para aquela meninada, né, da CUSPé. Só que, claro, hoje mudou. Depois eu comecei a trabalhar com a orientação profissional apenas com dinâmicas de grupo. Então, você trabalha, a Dulce usa muito a questão do psicodrama, a Dulce, tá? Então, você vai trabalhando com ele técnicas, né, de dinâmica de grupo, do psicodrama, enfim. As técnicas do espelho, para ele se enxergar, para ele ver, daí tem algumas dinâmicas lá que você coloca ele no futuro, para ele se ver, né, atuando naquela área, tá, que ele pretende. Então, não é assim. Você pode fazer um trabalho em grupo ou você pode fazer um trabalho individual. Depende da situação. Bom, aqui, né? A profissional de orientação profissional caberá o quê? Guiar o adolescente no processo de conscientização sobre obstáculos e tudo mais. Quem pode fazer orientação profissional? De preferência, o psicólogo ou uma equipe, uma equipe interdisciplinar ou uma equipe multidisciplinar, tá? Ou uma equipe multidisciplinar. Não é sozinho. Agora, tem um monte de profissional aí, que fazem PNLE, coach, tá? E fazem aí um monte de coisa arada que nós sabemos que isso é paliativo. Eu sou contra o coach, não. Eu não sou contra o coach. Dependendo de como ele trabalha. Isso faz muitos anos, eu dava aula num curso de RH, de recursos humanos. De repente, um aluno chegou para mim e disse, professora, já deve estar fazendo uns 8 anos. A senhora sabia que eu sou coach? Eu falei, você faz coach? Faço. Então, essa banalização, o coach, ele se banalizou, tá? Ele se banalizou. Então, eu fiz lá um cursinho lá de 60 horas, agora eu sou coach. Por favor, né, pessoal? Porque o coach, ele também mexe com vidas. Ele mexe com carreiras, ele mexe com escolhas. É uma coisa muito séria.
E uma questão que a Dulce colocou ali no vídeo, não sei se alguém já assistiu, é que hoje ela teve que mudar o trabalho dela, reestruturar o trabalho dela, porque não é só jovens e adolescentes que querem rever as suas carreiras, tá? Não é só jovens e adolescentes que querem rever as suas carreiras. Também tem pessoas, uma pessoa com 50 anos, não quero mais fazer isso, tá? O próprio Roberto Marinho, ele criou a Rede Globo aos 60 anos, tá? Então tem muitas histórias. O cara vai lá, chuta o pau da barraca, vamos falar bem assim, um português correto. Eu estou infeliz aqui. Tá? Eu conheci já várias pessoas assim. Eu já fui dono disso, dono daquilo, hoje eu não quero mais ser dono de nada. Eu quero, eu quero a minha casinha aqui, bem sossegadinha. Então, a questão, nós estamos aqui focando, logicamente, o nosso público nesse momento, que é o adolescente. Mas todo mundo pode rever a carreira, por que não? Por que não? Tá? Não existe, eu vou morrer. Quando eu estava fazendo mestrado na PUC, tinha um dentista fazendo mestrado em educação. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele disse, mas olha, eu peguei pânico de dentista. E hoje ele é professor, ele adora. Tá? Então, cada um no seu momento, cada um no seu momento. Então, aqui, a questão aqui das oportunidades, das dúvidas, se tem aptidão mesmo para aquilo, a questão aqui da opção, do processo, das escolhas, dos valores, das personalidades, das aptidões, tá? Então, o trabalho em si também está passando por mudanças. Hoje, os trabalhos vão passar aí por mudanças drásticas, tá? Esse novo modelo de planeta aí que está surgindo. A questão da orientação profissional e a crise na adolescência. Tá? E a crise na adolescência. Então, conforme aqui, nós conhecemos o adolescente, ele passa por mudanças que vão desde as questões biológicas, emocionais, intelectuais, a vida da sociedade, a pessoa, as novas responsabilidades, as novas funções, as questões fisiológicas, cognitivas, psicológicas, as relações de papéis sociais assumidas pelo indivíduo, tá? Que conclui aqui o ensino médio, impelido pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pela tia, pelo cachorro, pelo gato, sei lá quem tudo, cobrando dele um posicionamento. E daí, o que você quer ser? Tá? Aí complica. Aqui, essa identidade ocupacional, ela está diretamente ligada a quê? À identidade pessoal. Então, aí é que eu falo que, às vezes, meus colegas, existe muita incoerência entre a fase da infância e da adolescência. Na fase da criança, fase infantil, faz tudo o que quer, barará, faz tudo o que quer. Daí, quando chega na adolescência, agora o que você vai trabalhar mesmo?
em que você vai trabalhar mesmo, então nós temos que desenvolver aí o que? A responsabilidade já desde pequeno, tá? Então, aqui nós temos aqui a questão aqui da escolha de uma profissão, tá? A questão aqui do estilo de vida, da educação, do tipo de pessoas que ele convive, do trabalho na sociedade, tá? Na dificuldade, a realidade no ensino médio brasileiro, né? Como eu já falei, o ensino médio, ele precisa mudar, ele precisa passar por transformações aqui, considerando aqui todos os fatores, a complexidade da vivência do adolescente, dos aspectos aqui do ser humano, formando aqui a complexidade da vida profissional, da importância aqui, da realidade, né, que encontramos em relação aos pais, às escolas, o serviço de orientação profissional, tá? A questão aqui das informações, da orientação, da equipe multidisciplinar, aqui eles utilizam o termo equipe multidisciplinar, mas o ideal é equipe interdisciplinar. A questão aqui da prática vigente estabelece uma drástica divisão. Eu estou lá na página 4. Tá? Da infância, da fase adulta, do medo, do futuro, da maior dificuldade aqui estabelecida de metas. Há algumas décadas tínhamos apenas dezenas de profissões a serem escolhidas, tá? O ensino superior, a questão aqui da centena de cursos de graduação, de especializações, então, essa infinidade de escolhas, de oportunidades, ela também, ela vai o quê? Confundir, ela vai confundir, ela vai confundir aqui esse adolescente. E eu vejo, né, uma coisa que eu percebo bastante, eu trabalho no ensino superior há mais de 20 anos, e o que eu percebo? Que cada vez mais, né, nós temos recebido adolescentes, às vezes, que querem trocar de curso. E outra coisa, teve um dia, eu estava dando uma palestra, ou uma aula, não sei, para um curso de informática, e tinha uma meninada lá me incomodando. Daí eu parei, fui lá nos fundos da aula conversar com eles. Daí um falou assim, professora, eu quero ser músico. E eu estou fazendo esse curso porque o meu pai falou que isso vai ser a única forma de eu sobreviver. E meu pai que paga. Mas eu não quero isso para mim, eu queria estar numa escola de música. Mas o meu pai me obriga a vir para cá. E ele terminou a faculdade, porque antes da pandemia, eu encontrei com ele lá no corredor. Ele disse, não, professor, eu estou terminando, mas eu sou frustrado, porque eu quero estudar música. E o meu pai não deixa, porque ele fala que música é para vagabundo. Né? Ser músico. Sei lá. Então, então também tem muitos profissionais aí frustrados, gente. Tem muita gente. Eu já conheci médico frustrado, eu ir no consultório e fazer terapia com o médico. Tá? Ele disse, não, meu pai tem agricultura, eu queria estar lá com ele, mexendo na terra, eu não queria estar aqui. Meu pai me obrigou a ser médico. E às vezes a gente pensa assim, né? Por um lado, nós temos uma galera de adolescente solta, largada, fazendo o que quer, tá? Por outro lado, nós temos uma galera, uns adolescentes que os pais pressionam. Então, nós temos aí, tá? Um número menor de adolescentes,
tá? Que estão realmente vivendo com mais equilíbrio, com mais diálogo, com mais possibilidades aí. Tá? Então, fica bem difícil. Bom, pessoal, nós vamos ter aqui, né? Enquanto a sociedade ela se torna cada vez mais globalizada, vou proporcionar aqui mais cursos. Aqui tem uma pesquisa lá na página 5, bem interessante, que foi feita pelo Pereira e Garcia em 2007. Ó. As principais fontes de informação sobre o tema em relação à orientação profissional que os jovens responderam foi 71,4%. Aí quando eu falo que quem educa as crianças e os jovens não são mais os pais, são as redes sociais, ó, ninguém acredita, tá? Aqui, ó, os pais aqui 54,7%, a televisão 50%, os amigos 47%, né, os jornais, os amigos 45%, tá? Então, isso aí é uma pesquisa aí. Aí nós, aqui nessa pesquisa, né, discutir o quê? A relação da escola, da orientação profissional, dos jovens, a questão do vestibular, a questão aqui dos processos seletivos nas universidades. E uma coisa que nós percebemos, hein? Que mesmo nas feiras de profissão vão poucos jovens. Vão muito pouco. Os próprios ensino médio, que projetos, pessoal? Quais são os projetos que o ensino médio tem em relação à questão da orientação profissional e vocacional? Às vezes as universidades oferecem, eles nem levam os estudantes. Tá? Bom, aqui, né, a relação aqui da questão das convicções, lá na página 5, né, nós vamos ter aqui as convicções políticas, religiosas, os valores, as crenças, a situação política e econômica, os aspectos aqui de conhecimento, de influências, tá? O elemento aqui que pode ajudar, dificultar a escolha profissional, o processo de orientação profissional, analisar, né, trabalhar essas influências sociais, políticas, econômicas, a globalização, trabalhar essa questão da conscientização, das influências da mídia, dos professores, dos profissionais qualificados, dos amigos, de identificar aqui essa ocupação, essa expectativa, que muitas vezes é uma expectativa ilusória, ilusória, ideológica, estereotipada, né, igual essa que ainda existe. Todo médico fica rico, hoje não mais. Todo advogado tem fama, hoje não mais, então tem umas questões estereotipadas aí, tá? Em relação a algumas profissões que não é verdade, que não é mais verdade. A questão aqui da escolha da profissão, do interesse, das aptidões, tá? Das profissões aqui no mercado de trabalho, da influência, a influência da família, a forma mais discreta e manipuladora aqui, a questão das expectativas da família, dos pais, das regras, dos sonhos, da escolha profissional, vão desde as características pessoais da família, dos amigos, das convicções religiosas, políticas, socioeconômicas aqui,
tá? A questão da família, do papel da família. A família pode tanto ajudar, facilitar, como ela pode dificultar aqui, tá? A questão aqui da influência familiar, da expectativa dos filhos, da imagem, né, que esse jovem cria dele mesmo, a questão da identidade, das aspirações, as próprias profissões que ele conhece ou ele desconhece. Um belo dia eu estava numa universidade, passei assim, eu falei, mas o que você está fazendo aqui para um estudante? Ele disse, eu estou fazendo administração. Eu falei, mas você não fazia ciências biológicas? Daí ele falou, não, eu fazia ciências biológicas, mas eu resolvi fazer administração porque ciências biológicas não dá emprego. Eu falei, bom, mas para professor, sempre, né? Fiquei quieta. Aí depois de um mês encontrei com ele. Eu falei, e daí? Eu estou indo embora, eu vou voltar para as ciências biológicas. Pessoal, o problema não é de mudar de curso. O problema é o gasto, tá? É o gasto. Eu tive recentemente uma filha de uma amiga que se formou em odontologia pela PUC, ela quase morreu para pagar, abriu consultório e tudo, montou o consultório para a menina, moderno. A menina olhou para a mãe, pode vender porque eu não quero ser dentista. Então não é, os pais pressionam. Muitas vezes os pais pressionam mesmo, por quê? Porque custa caro, custa dinheiro. Esse pai, essa mãe, trabalharam, tiveram um empenho sobre isso. Eu tenho um amigo, hoje ele tem uma escola de dança, de música lá em Brusque, Santa Catarina. Ele ficou 10 anos estudando música no Rio. Ele não terminou a faculdade. O pai dele foi lá e buscou ele, trouxe ele para casa e disse assim, agora te vira. Te vira! Agora deu. Pergunta se ele se formou. Ele é um baita músico, ele faz show, ele tem aula, ele tem uma escola de música, de dança, ele tem uma série de coisas. Mas pergunta se ele tem um diploma. 10 anos no Rio, pai sustentando. Tá? Então, né, nós temos também que avaliar essas questões aí. Bom, pessoal, a metodologia, né, que o grupo utilizou para fazer a pesquisa. Então, é uma pesquisa bibliográfica, uma orientação profissional aqui. Eles estudaram 13 artigos, tá? Definiram aqui, fizeram o fichamento, tá? Entrevistaram 100 estudantes do Centro Universitário de Tiradentes, lá em Alagoas, né? Entre 16 e 22 anos, dos cursos de arquitetura, urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia civil, engenharia mecatrônica, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e psicologia. Então, eles assinaram lá o papel, né, que tem que assinar, né, o consentimento aqui, e participaram da pesquisa. E aqui nós temos, então, os resultados da pesquisa, tá? Nós temos aqui os resultados da pesquisa. Bom, aqui, idade dos entrevistados, né? 17 até 22 anos, 17 anos representou 12%, 18 a 19, 34%, né? Daí ali tem a faixa etária. Bom, a questão da primeira pergunta aos entrevistados aqui. Motivos para o trancamento do curso.
Então, alguns aqui trancaram o curso. Então, eles não se identificaram, achavam que o conteúdo não tinha relação com o curso, o mercado de trabalho era insuficiente, e quando eles foram fazer lá o vestibular, eles não tinham informações suficientes em relação àquele curso, tá? A não identificação aqui com o conteúdo aprendido, tá? Então, aqui a questão das informações também. E se antes de cursar o nível superior, o indivíduo procurou algum psicólogo especialista, 75% falaram que sim, que não, e 26% falaram que sim. Resultados aqui: 46,15% falaram, né, que foi útil, outros falaram que foi mais satisfatório aqui. O aproveitamento da orientação recebida. Foi muito útil, foi pouco útil, não foi útil. Se juntar ali, ainda o útil foi melhor, mas poderia ter sido melhor. Tá? Cursos aqui que os entrevistados, estão matriculados, que eu já li anteriormente. Maior influência aqui, seguida pelos pais, familiares em geral, irmão, tio, vô, vó, 17 aqui o valor equivalente, a mídia, professores 11%, mais ou menos ali 9, também 3 aqui, falaram aqui também. 75% dos pesquisados disseram que em algum momento, quem mais influenciou? Os pais. Qual é o grau de satisfação em relação à orientação oferecida pelo colégio no ensino médio? Satisfeito, 33%, e o resto praticamente insatisfeito. Olha ali, ó, não houve nenhuma orientação. Então, se nós juntarmos o insatisfeito e não houve, foi muito maior. Isso você pode em qualquer ensino médio aí e fazer essa pesquisa, tá? Você pode em qualquer ensino médio aí e fazer essa pesquisa, você vai observar praticamente os mesmos resultados, tá? Infelizmente. Então, aqui, a identificação aqui do sujeito, a orientação profissional, aqui ele vai repetindo, tá? O grau de conhecimento sobre o curso, a questão aqui da pesquisa do curso, sobre a internet, a maioria foi ver na internet, pesquisou, conversou com amigos, consultou livros, revistas, periódicos, falou com o profissional, com professores, E uma questão aqui que os pesquisadores levantaram é a questão do quê? Da ansiedade, tá? Da ansiedade aqui, que foi a maioria aqui, 83% responderam, o grau de ansiedade aqui, tá? 31 mostraram-se muito ansiosos, 28 pouco, 24 extremamente ansiosos e 17 que não ficaram ansiosos. Então, nós temos ali um número muito pequeno de adolescentes que não sentiram aqui ansiedade em relação à escolha da profissão. A maioria sofreu de ansiedade aqui. A importância da orientação profissional, as informações sobre o universo profissional para o adolescente em fase
pré-vestibular aqui, tá? 63% reconheceram ser de extrema importância. 36% disseram ser muito importante. E apenas 1% disse ser pouco importante. Tá? Destacar aqui um número alto, né, de pessoas aqui que pensam que é importante, mas também não foram atrás, né, e não buscaram aqui a orientação profissional ou a orientação vocacional, tá? Por fim, aqui a última pesquisa foi, né? Algum momento, né, a pessoa já pensou em desistir? 72% pensaram já em desistir do curso. 28% disseram que já pensaram. Não, 72% disseram que não. 28% que já pensaram. Sobre os motivos aqui. Ah, não disseram qual o motivo, 21%. Afirmaram por insegurança quanto à escolha profissional. Tá? Insegurança, não dar conta das matérias, desmotivado, por problemas financeiros, tá? Então, uma série de questões aí que dá para ser trabalhado, mas o que dá para perceber na pesquisa nitidamente é a questão da insegurança e da ansiedade, tá? O processo aqui de orientação profissional, ele ocorre o quê? De forma incorpórea e de acordo com o histórico com outros indivíduos, com oportunidades familiares, particulares, com contexto sociocultural, econômico. É claro, né, pessoal? Tudo vai depender em que contexto econômico que esse jovem ele está inserido, tá? A questão aqui da identidade, da profissão, a maneira capitalista. Então, tem muitas famílias, né, que, não, isso aí não vai dar dinheiro, né? Então, tem toda essa relação aí. A questão da carreira, o futuro profissional aqui, ele é visto que como um desafio para o adolescente, diante de um leque de possibilidades de escolha, comum à falta de quê? De conhecimento prévio suficiente. Então, muitas vezes, ele se joga no escuro. Ah, tá, eu vou fazer. Ah, que curso que você vai fazer? Ah, eu também vou. Né? Ou vai atrás dos amigos, porque os amigos vão fazer o curso, e ele vai junto, ele pega carona. Então, aqui a questão do propósito, da promoção, do conhecimento de si, da orientação profissional aqui, do cidadão, da identidade profissional, da estrutura, da identidade pessoal, do projeto de vida, tá? Dos pressupostos aqui da orientação profissional, da prática, do papel de desempenhar sua responsabilidade, da relevância aqui. E nós temos aí a Associação Brasileira de Orientação Profissional, tá? E a própria Associação também de Dinâmica de Grupo. A questão da importância de nós termos, então, uma equipe multidisciplinar aqui, tá? Inclusive, nessa equipe tem que ter o psicólogo, tá? O assistente social, o pedagogo, o sociólogo, enfim. Tá? A família, que às vezes pode também ter um psiquiatra, a importância aqui do processo, da utilização, da intervenção, da psicologia vocacional aqui, tá? Que trabalha o que é uma relação junto aos psicólogos aqui, o desenvolvimento vocacional. E nós vamos ter aqui
um presente estudo, né? Que vai caracterizar o quê? Um artigo excelente, tá? Que pode nos dar aí vazão a vários questionamentos, a várias confirmações sobre o perfil do adolescente, que nós já vimos anteriormente aí. Então, a questão aqui das influências sofridas pelo adolescente, pela importância da orientação profissional, tá? A questão do psicólogo, dos colégios, né? Da forma precária, aqui da ansiedade, né? A questão precária dos colégios em relação a esse trabalho, a ansiedade, tá? Os resultados aqui, aprofundamento na realidade dos jovens, da orientação profissional aqui, na adolescência, na escolha, na questão do grau de ansiedade, das informações aqui do acompanhamento, um processo de escolha aqui, baseado no autoconhecimento, uma transição mais tranquila, segura do ensino médio para o ensino superior. Pessoal, em relação ao artigo, eu gostaria que vocês, né, colocassem aqui para mim, o que vocês pensam, ou quem quer falar, né, sobre esse assunto, sobre a orientação profissional dos jovens, né? Então, o que vocês pensam em termos de o que poderia ser feito, que ações, né, poderiam ser feitas? Quem quiser comentar, quem quiser falar, né, se manifestar, vamos pensar aí. Vão escrevendo aí que eu quero ver se eu acho o livrinho da Dulce. Cadê você? Tá? O que vocês pensam? Que projetos que nós, estudantes de psicologia, nós poderíamos estar aqui colaborando, né, com o desenvolvimento desses adolescentes, tá, para uma escolha, né, mais assertiva. Vamos lá, pessoal, quem pode escrever aí? Ou quem quer se manifestar, falar? Meu Deus, cadê esse livro, não? Onde será? Depois eu vou achar, quer ver? Achei. Então, vamos lá. Que ações aí, pessoal? Quem quer escrever, quem quer se manifestar? Tá? Então, esse livrinho aqui que eu já passei para vocês, ó. Opa. Sobre orientação profissional, ó. Tá? Então, existem várias maneiras de trabalhar. A Dulce, ela traz aqui uma maneira bem interessante, para você estar trabalhando. Ela vai trabalhar aqui primeiro como fazer, como que você vai coordenar e fazer aqui as ações aqui, Então, a primeira coisa, você vai trabalhar a identidade, o eu, a teoria dos papéis, Então, quem é ele? Tá? E você vai planejar por encontros. Primeiro você vai trabalhar a questão do eu, depois a integração,
depois os papéis, depois os interesses. E esse livro, ele tem todo o passo a passo, ele tem os questionários aqui, para o adolescente ir construindo aqui o seu mapa, né, de possíveis profissões. Claro, ao final, ele não precisa ter aqui só uma, né, só uma profissão. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o atendimento aqui do adolescente. Esse aqui é um livro, tá? Que eu mandei lá para vocês. Tem a parte do atendimento da criança e do adolescente. Isso aí é uma proposta, tá? Então, é um grupo, não sei se eles ainda desenvolvem esse trabalho, mas eles desenvolveram esse trabalho, tá? Eles desenvolveram esse trabalho e eles relataram. É muito interessante, porque ele apresenta aqui o passo a passo, tá? O passo a passo aqui desse trabalho. Então, o nome do livro é Psicoterapia com Crianças e Adolescentes Acolhidos, tá? Então, num processo de casa de acolhimento, tá? Então, eles escreveram aqui, ó, todos os terapeutas são supervisionados aqui com o tato. O nome desse projeto se chama Com o Tato. Então, tem a história de vida, a escuta, o vínculo afetivo, o trabalho com as famílias, o início do programa, eles contam aqui o papel de cada profissional, do coordenador, do supervisor, do terapeuta, tá? A questão aqui da solicitação, do manejo, dos relatórios. Aqui nos anexos tem, né, o termo de adesão do supervisor, de terapeuta. Então, ele é muito bem organizado, por isso que eu quis passar para vocês, porque é um modelo aqui de atendimento, tá? É um modelo aqui de atendimento. Ok? Então, nós temos ali a ficha ali de solicitação de atendimento, o modelo, os relatórios, a comunicação, o modelo de relatório, o modelo de comunicação, encerramento, tudo desligamento, tudo bem certinho. Aqui o tato, né? Eles contam um pouco da história deles, de como que eles começaram esse projeto, de como que eles desenvolveram, né? Aqui está dizendo que são 25 anos, tá? O programa no qual, desde a origem, né? Desde que começamos a plantar essa sementinha. Então, aqui é a história, eles estão contando aqui, tá? É a história do tato. Depois, a apresentação foi fundada em 2005, o Instituto Fazendo História, numa missão aqui do desenvolvimento de crianças e de adolescentes com experiência de acolhimento, a fim de fortalecê-los, né, para que aproprie aqui e transforme suas histórias aqui. Tá? A questão da família, da comunidade, do conhecimento, tá? E aqui também a questão aqui de crianças, de adolescentes, enfim, eles vão contando aqui um pouco da história. E aqui, fazendo minha história, formação, com o tato, como que eles fazem o acolhimento com famílias, com grupos, apadrinhamento afetivo, que geralmente são as mães sociais, os pais sociais,
os amigos sociais, enfim, tá? Os amigos sociais aqui, ok? Bom, psicoterapia para crianças e adolescentes acolhidos. Então, aqui eles vão falando, né, do caráter excepcional aqui de garantir os direitos da criança, do adolescente, através do ECA, através da Constituição Federal, através da Política Nacional de Assistência Social, do Plano Nacional de Promoção e Proteção à Defesa do Direito da Criança, da família e da comunidade aqui. Aí, claro, eles traçam todo um trabalho de acordo com as diretrizes, com as leis das políticas sociais de atendimento de crianças e adolescentes. E aqui na página 18, eles vão colocar aqui um pouco sobre a questão aqui de Winnicott, da questão da adaptação, do vínculo, da questão do vínculo, enfim. A história de vida, lá na página 21, a questão da vivência familiar, do levantamento. Vocês sabem, tá? Que esses adolescentes e essas crianças que são acolhidas em casa de acolhimento, a história de vida delas é complicada, tá? É complicada aí. Então, a questão da história de vida, a escuta da singularidade, né? Uma escuta o quê? Verdadeira, interessada na criança, no adolescente, no sujeito, no atendimento terapêutico, no resgate, no fortalecimento do sujeito, da reflexão sobre a sua história de vida. Estou lá na página 24. Sobre a sua história de vida, psicoterapia, tá? A questão aqui do espaço da psicoterapia, do sentido aqui, do papel do psicólogo, da equipe técnica, do papel de cada um aqui, né? Do Sistema Único da Assistência Social, dos órgãos governamentais aqui, tá? O atendimento aqui à instituição, e nós vamos ter ali o vínculo afetivo na página 28. Então, esse material aqui que eu passei para vocês é um material de pesquisa, de um programa, para vocês conhecerem. É claro que existem vários programas, vários projetos por aí, né? Os vínculos afetivos seguros, a questão aqui da segurança de afeto que essa criança e esse adolescente precisam ter nesse acolhimento aí. O trabalho com as famílias em rede, então, o acolhimento institucional, trabalhando aqui a questão da psicoterapia, trabalhando aqui com os serviços de acolhimento, vara da infância e da juventude, a questão da assistência social, dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, as escolas, as unidades básicas de saúde, enfim, fazendo um trabalho totalmente aqui em conjunto. Alguns adolescentes e algumas crianças retornam, para a família. Quando a família volta ao normal e se estrutura, daquela causa que a criança e o adolescente foram retiradas do seio familiar.
O programa Contato, um trabalho em rede, muito interessante, eu achei esse trabalho. Então, oferecer lá na página 35. Oferecer atendimento psicoterapêutico individual e familiar, contribuir para a formação dos supervisores, então dá formação, porque eles têm muitos estagiários aqui, voluntários, estabelecer parcerias, um canal de diálogo, promover aqui a capacitação de todos, tá? Então, aqui na página 36, né? Criança, adolescente, família, contato, né? Os agentes, aqui os serviços de acolhimento, atores, e aqui eles vão falar do trabalho de cada um aqui, do coordenador, tá? Das atividades aqui de redes voluntárias, de como que eles fazem a seleção, os serviços, né? O supervisor voluntário, como é que é feito o trabalho com ele, tá? Então, aqui, nas próximas laudas, eles vão explicar aqui o trabalho de cada situação. Então, atendimento dentro ou fora do serviço, como lidar com os efeitos da terapia, tá? Então, aqui, depois, se alguém tiver interesse, vocês podem ler, tá? Aqui, ó, Jonathan, olha só, lá na página 48, 13 anos, né? Estava bem triste, pediu para fazer terapia, depois viu que muitas crianças já faziam, né? Então, aqui são relatos, tá? Aline, 5 anos, a solicitação de atendimentos, como é que são feitos, o manejo desses atendimentos, os relatórios, os encontros de troca de experiência entre os terapeutas, tá? Então, eu achei, assim, um trabalho bem interessante, tá? Bem interessante aqui, em relação à questão do atendimento ao adolescente e à criança. Então, como que nós vamos, então, trabalhar com o adolescente? Então, eu posso trabalhar na área clínica, eu posso fazer projetos juntamente com a comunidade, com escolas, juntamente com os órgãos governamentais, com a Secretaria da Família, da Criança e do Adolescente, enfim, existe aí, pessoal, uma série de trabalhos que podem estar sendo desenvolvidos. Então, tem muito trabalho a ser feito em relação ao adolescente. Nós temos ainda lá a gravidez na adolescência, o uso de droga, a violência, e tem tantos outras questões aí que podem ser discutidos. Hoje, é a questão da empregabilidade, né, desse adolescente, enfim. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar do Romeu é o emprego apoiado, tá? Então, pesquisem sobre o emprego apoiado, tá? Então, que o psicólogo, ele, além dele fazer toda essa orientação, ele vai fazer o emprego apoiado, tá? Ou ele vai trabalhar também com a orientação situacional. O que é essa orientação situacional? O emprego apoiado, o psicólogo, o adolescente arrumou um emprego. O psicólogo vai dar apoio durante um tempo, tá? Pode até ir lá no local, vai dar apoio. Na orientação situacional, o que acontece? Depois que foi feito todo o processo lá de orientação
profissional, vocacional, esse estudante, ele vai fazer um tipo de uma orientação situacional, não é um estágio. Ah, eu quero ser confeiteiro. Ele vai ficar um tempo lá naquela confeitaria, vendo como é ser confeiteiro, vivenciando. Então, isso nós chamamos de quê? De orientação situacional. Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? O que você aprendeu na aula? O que você aprendeu na aula? O que achou desse assunto? O que achou desse assunto? Alguma sugestão, né? Então, podem ir escrevendo ali. Vamos ver aí, vamos nos manifestar, né, pessoal? Né? O que vocês pensam sobre a aula de hoje? Se não quiserem escrever, podem falar, tá? Vamos lá, vamos nos manifestar. Vou aguardar aí as colocações de vocês, né? Ai, ai. Oh, nem sempre, né? Oh, nem sempre arrasando, né? Meia boca. Eu concordo quando as crianças têm uma certa liberdade, mas na hora de escolher o que querem fazer, precisam satisfazer o desejo dos pais. Exatamente. Né? Aí deixam lá, né? Não chamam a criança para responsabilidade, sabe, Diane? No sentido assim, ó, de guardar os brinquedos, né? De começar a ter já um pouquinho de responsabilidade. Aí chega na adolescência, os pais colocam um, né? E agora, te vira. Então, isso aí é complicado, tá? É complicado. A mãe não foi professora, daí quer que o filho seja médico. Ah, é, daí tem isso também, né? Eu tenho uma amiga que ela tem umas empresas lá em Santa Catarina e ela tem duas filhas e elas se matam em trabalhar. E agora, né, com essa situação, aí tiveram que fazer muitas mudanças nas empresas. Ela chamou as filhas falaram assim: mãe, vende tudo, nós não queremos nada disso. A mulher quase desmaiou, né? 50 anos da vida dela de dedicação. Ai, não, mãe, nós não queremos se incomodar. Imagina que essa pandemia aí vende tudo. Então, é, é, tem muito.
Se vocês forem estudar lá psicologia organizacional, mais na frente, não sei se vocês já estudaram, vocês vão verificar lá a questão das empresas familiares. Eu trabalhei numa empresa em RH, isso muitos anos atrás, que o dono resolveu pagar os filhos e a família inteira em casa, porque eles iam quebrar a empresa. Sabe? Eles iam quebrar a empresa. Então, era muito mais vantagem para ele manter aquele bando de preguiçoso que ele criou em casa. Outra coisa, né? Às vezes aquele empresário que nunca estudou, eu já vi muito disso, tá? Aquele empresário que nunca estudou, que foi empresário lá aos trancos e barranco, com o 4º ano primário, abriu uma empresa e deu certo. Aí o filho nasce, ele começa a projetar no filho, que o filho vai ser o filho vai ser o fundador da empresa. Eu tô querendo achar um negócio aqui no AVA. Vai ser o fundador da empresa, vai continuar, daí ele pega, né? Paga lá para o filho estudar fora do país. Aí o filho volta, não sabe fazer nada dentro da empresa. Aí o pai monta aquela sala linda e maravilhosa. Claro, vamos pensar também nos nossos adolescentes de vulnerabilidade social, tá? De vulnerabilidade social. Que nesse momento, né, tem problema de miséria, de saneamento básico, de casa, de pai alcoólatra, de mãe que se droga, de pai que se droga. Que cabeça que esse adolescente vai ter, né, pessoal, para escolher aí qualquer profissão? Que cabeça que ele vai ter? Que modelo de família que ele tem? Como é que ele vai pensar nisso? Pessoal, alguém quer comentar? Pode falar. Pessoal, então tem tudo isso. Um adolescente com depressão. Um adolescente com depressão, ele vai pensar em ser o quê? Vai pensar nada. Pessoa com depressão, ela não pensa nada. Tá? Pessoal, eu só quero passar para vocês aqui, ó, a aula da semana que vem, tá? Não esqueçam, mesmo que vocês vão lá fazer a prova, que vocês não vão assistir a aula de revisão, tá? Tem que entrar lá no fórum e responder lá as perguntinhas lá, né? Uma avaliação eu estou pedindo aí de como que foi as aulas nesse semestre, se tem alguma sugestão, alguma crítica, mas o fórum ele vale como presença. Tá ok, pessoal? Mais alguma coisa, alguma questão? Mais algum questionamento? Tá? E outra coisa que eu coloquei lá na aula, eu coloquei um vídeo lá dela falando sobre adolescência, tá? Para ajudar, mais vocês aí. Mas tem bastante material, né? Tem muitos artigos, e se vocês forem ler os artigos, vocês vão verificar que um artigo bate o outro, ajuda o outro, ok? Eu vou encerrar aqui a gravação para sair o vídeo para nós.